Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 13 de outubro, e continuando aqui a nossa lição da Escola Sabatina, hoje nós vamos estudar a lição que tem como título Descansando com os Antepassados. Bom, nós já vimos que quando nós estamos no sono da morte ali, estamos inconscientes, nós não conseguimos interagir com ninguém, né? Todos os nossos pensamentos acabam. No entanto, por que essa expressão aparece na Bíblia? Vamos pedir sabedoria a Deus e pedir que Ele nos ajude a entender isso? Oremos. Senhor Deus e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado por esse milagre. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, mesmo no meio de tantas lutas e de tantos sofrimentos que possam estar acontecendo nas nossas vidas, mas o Senhor tem sido conosco e o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos por isso. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, Senhor. E nesse momento suplicamos a unção do Teu Espírito Santo para que Ele venha nos ensinar, para que possamos entender aquilo que está escrito na Tua Palavra e harmonizar com aquilo que o Senhor já nos ensinou, que também está escrito na Tua Palavra. Senhor, suplicamos o perdão dos nossos pecados e a unção do Teu Espírito Santo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição traz o seguinte para nós. Leia Gênesis capítulo 25, verso 8, 2 Samuel capítulo 7, verso 12, 1 Reis capítulo 2, verso 10 e capítulo 22, verso 40. Então, dois textos aí do livro de 1 Reis, né? Primeiro livro dos Reis. O que esses textos acrescentam à sua compreensão a respeito da morte? Esses textos vão falar aí algo relacionado com o título da nossa lição. Vejam só, Gênesis capítulo 25, verso 8. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Abraão foi reunido ao seu povo. Olha só a expressão que é usada aqui para retratar a morte de Abraão. Vamos agora para 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Está escrito assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Mais uma vez, uma expressão aí similar, não é? Abraão foi reunido ao seu povo, e aqui então estava sendo falado a respeito de Davi, a aliança que o Senhor estava fazendo com Davi, e ele fala aqui, ó, quando se cumprirem os teus dias e descansares com teus pais. Vamos continuar lendo aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, verso 10. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Vejam só. E agora, primeiro livro de Reis ainda, capítulo 22, verso 40, falando sobre a morte de Acabe. Acabe foi aquele rei que fez o que era mal perante o Senhor, que se casou com Jezabel, aquele rei que estava envolvido nas histórias do profeta Elias, e diz assim, 1 Reis, capítulo 22, verso 40, assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O que significa essa expressão, então, meu querido irmão, minha querida irmã? Descansar com seus pais, ou então ser reunido ao seu povo. Será que, então, as pessoas estão indo para o mesmo lugar na morte? Sim. Mas será que isso quer dizer que esse local, entre aspas, ele tem um estado consciente e as pessoas se reúnem e conversam e dialogam lá? Aí não. Nós já vimos que a pessoa, quando morre, está inconsciente. Vamos ver aqui os comentários da lição da Escola Sabatina? Olha só.
O Antigo Testamento expressa de diferentes maneiras os conceitos de morte e de sepultamento. Uma ideia é de ser reunido ao seu próprio povo. Por exemplo, a de Abraão. Nos é dito que ele expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Arão e Moisés também foram reunidos ao seu respectivo povo. Isso está ali em Deuteronômio capítulo 32, verso 50. Reis bons e maus foram para o mesmo lugar ao morrerem. Nós vimos ali, por exemplo, a história de Davi e a história de Acabe, e a mesma expressão foi usada para eles. Curioso, não é? O que isso nos ensina a respeito da natureza da morte? A lição traz outros textos para nós aqui. Por exemplo, segundo livro de Reis, capítulo 24, verso 6. Vai falar aqui sobre o rei Jeoaquim. Foi um outro rei que fez aquilo que era mal perante o Senhor. E em 2 Reis, capítulo 24, verso 6, diz: Descansou Jeoaquim com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Bom, agora vamos ver outro rei aqui que fez o que era bom. E o que aconteceu com ele? Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 33. Descansou Ezequias com seus pais, e o sepultaram na subida para os sepulcros dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, mais uma vez essa expressão sendo colocada aqui, e tem uma característica curiosa nesse último texto. Aonde que Ezequias foi sepultado? Na subida para os sepulcros dos filhos de Davi. Ezequias era descendente de Davi, e os seus antepassados também, era a linhagem real, e aí eles eram sepultados sempre no mesmo local. E esse costume ele existe ainda hoje no nosso mundo, não é? Às vezes a família tem ali um lote, alguma coisa assim, e os mortos vão sendo enterrados no mesmo lugar. Bom, vejam só o que a lição vai trazer para nós. Outra maneira de descrever a morte é afirmar que alguém descansou com os antepassados. Sobre a morte de Davi, a Bíblia diz que ele descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, ali em 1 Reis, capítulo 2, verso 10. A mesma expressão é usada a respeito de vários outros reis hebreus, tanto fiéis como infiéis. Identificamos pelo menos 3 aspectos significativos sobre descansar com os antepassados. 1. É a perspectiva de que, mais cedo ou mais tarde, chegará o momento em que precisaremos descansar de nossos labores cansativos e sofrimentos. Outro aspecto é a convicção de não sermos os primeiros e únicos a seguir essa trilha indesejável, pois nossos antepassados já nos antecederam, ou seja, eles já morreram e já foram sepultados. Um terceiro é que, ao sermos sepultados perto deles, não estamos sozinhos, mas permanecemos juntos mesmo durante a inconsciência da morte. Vejam só, não quer dizer que nós estamos conscientes e nos relacionando com os nossos antepassados. Estamos juntos, entre aspas, ali, né? Ou melhor, não é entre aspas, estamos juntos mesmo fisicamente. No mesmo lugar que está sepultado o bisavô, está sepultado o avô, está sepultado o pai, no mesmo lugar, no mesmo chão, no mesmo pó da terra. Vamos lá, continuando aqui. Isso pode não fazer muito sentido para algumas culturas individualistas modernas, mas era significativo nos tempos antigos. Aqueles que morrem em Cristo podem ser sepultados perto de seus entes queridos,
mas, mesmo assim, não há comunicação entre eles. Permanecerão inconscientes até aquele dia glorioso, quando serão despertados de seu sono profundo para se juntarem aos que morreram em Cristo. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eu gostaria de fazer um comentário aqui, que ele é muito importante quando nós estudamos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um todo harmonioso. E quando nós nos deparamos com textos e ideias que podem vir da interpretação desses textos que são contradizentes, nós precisamos nos questionar. Se nós já estudamos vários textos que falam do estado inconsciente dos mortos, que os mortos não pensam, não sentem, eles não se comunicam, não têm parte em nada do que se desempenha debaixo do sol, ou seja, no nosso mundo. E agora nós estamos vendo que as pessoas são reunidas aos seus antepassados, a gente não pode tirar uma conclusão que anule aquilo que nós já vimos. Então, se os mortos estão inconscientes, mas ainda assim as pessoas vão se reunir com os seus antepassados, quer dizer que eles estão reunidos ali fisicamente, sepultados no mesmo lugar. É uma expressão idiomática para descrever ali o que escreve com a pessoa, foi sepultada, né? Mas que isso não anula o fato do morto estar inconsciente. E a gente precisa levar isso em consideração nas outras coisas que nós estudamos na palavra de Deus também. Vocês se lembram que quando Jesus ele foi tentado por Satanás no deserto, em uma das tentações, Satanás usou até as próprias escrituras sagradas e ele citou para Jesus um trecho do Antigo Testamento, mas Jesus ele respondeu como? Também está escrito. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós possamos nos lembrar do está escrito e do também está escrito, e assim que possamos harmonizar as coisas, tá bom? A lição vai finalizar aqui com uma pergunta, algumas perguntas melhor, para nossa reflexão. Como seria se os mortos estivessem conscientes e vissem como está a vida na Terra, especialmente a dos seus queridos, que muitas vezes sofrem após a morte deles? E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Como vocês acham que seria isso? Por que então o fato de que os mortos dormem pode ser tão reconfortante para os vivos? Será que seria bom nós estarmos mortos e estarmos num lugar cheio de alegria e paz e olharmos para os nossos queridos lutando, sofrendo, chorando por conta do nosso estado aqui? Claro que não, claro que não. Isso não faz sentido, querido irmão, querida irmã. Bom, mas independente de qualquer argumento filosófico, vamos dizer assim, né? Como é esse aqui, que nós possamos nos lembrar daquilo que está escrito e daquilo que também está escrito, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.